para este momento, nesta manhã, é o pastor Felipe Amorim. Pastor Felipe, ele é um dos apresentadores da TV Novo Tempo. É um momento especial agora. Quero convidá-lo aqui. Pastor Felipe, tudo bem? Bom dia. Olá, meu amigo Josué, irmãos da associação aí dessa região sudoeste da Bahia. É muito bom estar com vocês. Eu realmente fiquei muito feliz pelo convite. E esse é um dos privilégios que nós temos nesse período de pandemia, é de podermos falar com os nossos irmãos que estão mais longe de nós, através desses recursos da tecnologia, né? Então, pastor Josué, é bom estar com você e é bom estar com os nossos irmãos aí do sudoeste da Bahia. Pastor, a gente também agradece, né, o senhor ter aceitado o nosso convite, e neste momento nossa oração é para que Deus mais uma vez lhe use para falar ao nosso povo aqui. Que Deus abençoe e que Deus te use mais uma vez. Amém, amém. Eu quero também agradecer ao meu amigo, o pastor Alex. Ele fez o primeiro contato comigo. O pastor Alex é meu colega de turma. A gente se formou. E a todos vocês que estão nos assistindo, eu sei que esse não é o recurso ou o meio ideal de a gente estar num culto. O ideal seria estarmos ali juntos para a gente poder dar um abraço no outro, como a filha do pastor Uchoa falou. Mas nós temos outras coisas nesse recurso da internet que são boas, que é esse aproximamento que nós temos uns com os outros. Então, enquanto a gente não consegue se encontrar pessoalmente, é bom estar com vocês aqui através dos meios eletrônicos. E eu, de maneira muito especial, amo falar para o povo da Bahia. Eu morei na Bahia por 5 anos, morei na Bahia de 2008 a 2012, lá no IAN, enquanto eu estudava. E veja, eu amo o povo da Bahia, porque o povo da Bahia é amável, é amável. Você não tem como conhecer um baiano e não gostar dele. Então, eu tenho muitos amigos do coração que são da Bahia e amo esse lugar aí. E nós temos um baiano aqui, na verdade, mais de um, né? Nós temos o pastor Gilson Brito, que é da Bahia. Nós temos o Fernandinho dos Arautos, que é da Bahia também. E eles realmente fazem desse lugar um lugar melhor. Vamos conversar sobre a Bíblia? Eu quero orar com você mais uma vez, para que a gente possa abrir a palavra de Deus. Antes de orar, eu quero convidar você para assistir o Fé para Hoje, que é o programa que eu apresento na TV Novo Tempo. Você pode assistir ao vivo, ou melhor, na programação inédito, né? Não é ao vivo, é inédito, na programação, na sexta-feira à noite, às 11 horas, mas se ficar muito tarde, você deve estar dormindo para ir para a igreja ou para assistir o culto no dia seguinte, você pode assistir no ntplay.com, tem lá um espaço, tem espaço de todos os programas da Novo Tempo, você pode assistir todos eles, e tem um espaço do Pensando Bem também, ou no YouTube, no canal do YouTube do Fé para Hoje. É só você procurar lá, Fé para Hoje, Novo Tempo, você vai encontrar no YouTube também. E quero convidar você para me seguir nas redes sociais, @PR Felipe Amorim, com 2 P's, como está escrito aí na sua tela. @PR Felipe Amorim é o meu Instagram, e a gente pode conversar através do Instagram, manda um direct lá, eu sempre respondo, para que a gente possa ter essa interação que é tão legal, né? Vamos orar agora, para a gente poder pedir a iluminação de Deus sobre o estudo da Bíblia. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Tua Palavra em nossas mãos. Agora nós vamos estudar a Tua Palavra. Aqui estão as Tuas verdades para a nossa vida. Eu te peço que o Senhor me ilumine, me faça um instrumento nas Tuas mãos para transmitir essa mensagem para esses meus irmãos que estão assistindo pela internet. Ilumine também a mente de cada um desses que estão me assistindo, me ouvindo, para que possam estar prontos para receber a Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa aberta aí, nós vamos ler vários textos.
Mas eu queria que você abrisse em Lucas, começando em Lucas, no capítulo 6. Lucas, no capítulo 6. Abra sua Bíblia, mas antes eu queria falar sobre o que nós vamos falar nesse nosso momento aqui de conversa a respeito da Bíblia. Tem alguns personagens bíblicos que se tornaram não muito populares ou não muito bem vistos popularmente. Tem alguns personagens bíblicos que você vai concordar comigo que ninguém deseja ser igual. Um deles é o personagem bíblico sobre o qual nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre Judas Iscariotes. E talvez você estranhe, mas como assim um sermão sobre Judas Iscariotes? Eu confesso para você que nessas minhas mais de 2 décadas de adventista, quase 3 décadas de adventista, eu não ouvi muitos sermões sobre Judas. E eu entendo um pouco, Judas é uma figura que não é muito agradável para a gente, né? Mas veja que Judas Iscariotes acabou colocando um estigma sobre o nome Judas e acabou prejudicando os outros Judas que tem na Bíblia. Sim, existem 7 Judas na Bíblia, pelo menos. Esse nome Judas era um nome comum. Ele é a tradução, uma das possíveis traduções do nome Judá. Aliás, em grego, é escrito do mesmo jeito, Judá e Judas. E aí as pessoas traduzem de maneira diferente. Existem outros Judas na Bíblia que são homens de Deus, inclusive um deles é autor bíblico, o outro era discípulo de Jesus, nós vamos ler daqui a pouco. Mas é verdade que Judas Iscariotes acabou dando uma conotação ruim para esse nome, Judas. E eu nunca vi, e eu acho que você nunca viu também, um pai e uma mãe que quando seu filhinho nasceu disse: meu filhinho, você se chamará Judas. Eu não conheço. Talvez você conheça, se você conhecer, depois me manda um recadinho lá pelo Instagram, dizendo: olha, eu conheço um, para que eu possa também conhecer essa pessoa, porque é única no mundo, né? As pessoas não colocam o nome dos seus filhos de Judas por causa do que Judas Iscariotes fez. Mas veja, apesar da gente ter uma repulsa tão grande a respeito de Judas Iscariotes, existem muito mais semelhanças e diferenças entre ele e nós. Vou repetir para você. Existem muito mais semelhanças e diferenças entre Judas Iscariotes e nós. E estudar a vida de Judas Iscariotes vai nos ajudar a entender o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer e como nós podemos aproveitar bem, estar ao lado de Jesus. Porque, eu já vou te adiantar uma coisa que eu vou voltar no final. Judas Iscariotes viveu 3 anos e meio com Jesus, mas nunca se entregou a Jesus. Judas Iscariotes trabalhou 3 anos e meio para Jesus, mas nunca se entregou a Jesus. Vamos ler a Bíblia. Logicamente, a gente não vai passar por todos os episódios em que Judas Iscariotes é citado na Bíblia, não daria tempo aqui, mas nós vamos passar por alguns que eu considero episódios-chave para a gente poder tirar essas lições. E o primeiro está aqui em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Você tem sua Bíblia aí? Então pega a Bíblia, pode ser no seu celular mesmo, abre a Bíblia em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Vamos ler. Diz assim. Encontrou já? Ok, então vamos ler. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando, a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, filho de Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Perceba que entre os discípulos, entre os 12 apóstolos, existia outro Judas. Mas esse Judas foi esquecido na história.
porque o Judas Iscariotes acabou transformando esse nome num nome muito ruim. Agora, quando a gente lê esse episódio aqui de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12, talvez uma pergunta ou algumas perguntas venham à sua mente. A primeira delas é: por que Jesus, sendo onisciente, chamou alguém como Judas para ser um dos seus discípulos? Alguém tão ruim quanto Judas para ser um dos seus discípulos? Outra pergunta que talvez venha à sua mente é: como, depois de orar a noite inteira, estar em comunhão com Deus a noite inteira, Jesus faz uma escolha como a escolha de Judas Iscariotes para ser um dos seus apóstolos? Como? Deixa eu falar, tem pelo menos duas respostas para essas perguntas. A primeira resposta é que Jesus não tinha outra opção. Não tinha. Jesus só tinha opções de seres humanos maus. Jesus só tinha a opção de escolher gente ruim. Porque naquele momento, o único ser humano bom que estava na Terra era ele mesmo. Para escolher seus discípulos, Jesus só tinha a opção de gente ruim. É só você olhar para o restante dos discípulos. Olha Pedro. Pedro, violento, falava mais do que devia, também traiu a Cristo. Olha João. João e seu irmão. Teve um episódio na Bíblia em que Jesus chegou numa cidade com seus discípulos, eles foram mal recebidos, e João perguntou assim para Jesus: Senhor, filho do trovão, mais ladrão do que Judas, ele era um cobrador de impostos. Portanto, Jesus só tinha a opção de chamar gente ruim. Ele não tinha outra opção na terra. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui já vai uma semelhança entre nós e Judas. Porque Jesus chamou a mim e a você para fazermos parte do seu povo, para sermos missionários. Você aí que é um jovem, está começando hoje a semana de colheita jovem aí na sua região. Deus chamou você para ser um missionário, para ser alguém que prega a palavra. Mas nós somos tão ruins quanto Judas. A nossa natureza é tão ruim quanto a natureza de Judas. Nós somos tão propensos para o mal quanto Judas era. Jesus também não tem opções aqui, no período em que a gente vive, de chamar gente boa. E veja, se você se sente uma pessoa muito boa, se você não tem noção real de quem você é, como dizia C.S. Lewis, se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, então você precisa se conhecer melhor. E essa noção de que nós somos ruins, ela é muito útil, porque como ruins nós corremos para aquele que é bom, para receber dele condições de sermos melhores do que somos. Então a primeira coisa que você tem que saber sobre o chamado de Judas é que Jesus só poderia chamar gente ruim mesmo. Segunda coisa é que o chamado de Judas era uma oportunidade para o próprio Judas de ser transformado. Assim como Pedro foi. O Pedro violento do começo da história não era o mesmo Pedro que cuidava e apacentava das ovelhas já quando escrevia as cartas. O João, filho do trovão, se transformou no discípulo amado, que escreveu filhinhos amados. O Mateus ladrão se tornou um evangelista. Veja, quando Judas foi chamado para ser um discípulo de Jesus, era a oportunidade que Jesus estava dando para ele ser transformado pela graça de Cristo. Mas, infelizmente, Judas passou 3 anos e meio com Jesus
ouvindo os sermões de Jesus, participando de eventos com Jesus, e não se deixou ser transformado por Jesus. E eu quero passar aqui por alguns eventos em que Judas estava junto com Jesus e simplesmente não deixou que Jesus o transformasse. O primeiro evento está em Mateus capítulo 19. A gente não vai ler o texto, mas é um texto conhecido, vou mencionar para você aqui. Em Mateus capítulo 19 tem a história do jovem rico. E, embora Judas não seja citado ali, ele era um dos discípulos. Então, ele estava com Jesus ali naquele episódio do jovem rico. Jesus estava caminhando com seus discípulos e se aproxima dele o que a Bíblia chama de jovem rico. Não diz o nome desse jovem, mas é o jovem rico, a gente conhece assim. Aquele jovem se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Para ganhar a vida eterna? Aquele jovem tinha problemas com a sua soteriologia, mas não é nosso tema aqui. Ele não sabia como ser salvo. A gente não é salvo porque a gente faz coisas, mas porque Jesus, com a sua graça, nos salva quando nós aceitamos o seu sacrifício. Mas, naquela hora que um jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero ser salvo, Judas, e Ellen White comenta isso, Judas, ele esperava que naquele momento Jesus chamasse aquele jovem para ser um dos seus discípulos, do seu grupo. Porque na cabeça de Judas, acabariam todos os problemas financeiros da obra de Cristo. Ora, tem um jovem rico querendo ser salvo, querendo fazer parte do grupo de Jesus, é nossa solução. Nunca mais nós teremos problemas financeiros, pensava Judas, e ele era o tesoureiro do grupo. Mas a maior decepção de Judas naquele evento, sabe qual foi? Quando ele ouviu Jesus dizendo: venda tudo que você tem, dê aos pobres, então venha e siga-me. Judas ficou extremamente decepcionado, porque o plano que ele tinha feito para aquele momento era diferente do plano de Jesus, e ele deve ter se perguntado: como assim, Jesus? Como assim? Vender tudo que tem e dar para os pobres? Vender tudo que tem e dar para a gente precisa desse dinheiro, a obra precisa desse dinheiro. E Judas ficou extremamente chateado com Jesus naquele momento. Porque o plano que Judas tinha para aquele evento era diferente do plano de Jesus. E Judas achava que o plano que ele tinha era melhor que o plano de Jesus. E aqui a gente para, porque a gente encontra mais uma semelhança entre Judas e nós. Quantas vezes nós não achamos que os nossos planos são melhores que os planos de Deus? Quantas vezes, quando estamos numa situação complicada, nós não achamos que a nossa solução é melhor que a solução de Deus? Nós somos muito semelhantes a Judas. Porque muitas vezes nós ficamos chateados com Deus, porque achamos que a nossa solução é melhor que a dele. E quantas vezes a gente não chega para ele em oração, contando o nosso problema, e já dizendo a forma como nós achamos que ele tem que resolver o nosso problema. Como nós somos semelhantes a Judas. E naquele dia, Judas ficou extremamente chateado com Jesus. O jovem rico foi embora, e Judas, na sua cabeça, pensava: perdemos uma grande oportunidade de financiamento. Judas estava mais interessado no dinheiro do jovem do que na salvação do jovem. E aqui a gente consegue mais uma semelhança, não é? Quantas vezes nós, seres humanos, estamos mais interessados no que as pessoas têm do que no que as pessoas são? Eu quero ir para outro episódio em que Judas poderia ter aprendido com Jesus e ter sua vida transformada. Agora nós vamos para João capítulo 6. Lá em João capítulo 6, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 6, porque esse capítulo tem 2 episódios em que Judas poderia ter aprendido muito de Jesus.
O primeiro episódio está aí a partir do versículo 1. Nós não vamos ler, mas eu vou mencionar para você, você pode ler depois. É no episódio da multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava na praia, ele pregou para uma multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, possivelmente existiam ali entre 10 e 15 mil pessoas, e Jesus estava pregando para elas, e nesse processo de pregação, o dia foi passando, as pessoas estavam concentradas no que Jesus estava falando, e chegou um momento que a multidão estava com fome. Jesus percebeu isso e ele quis alimentar a multidão, e acontece todo aquele episódio da conversa com os discípulos. Filipe traz o jovenzinho com 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes e alimenta a multidão aí de possivelmente 15 mil pessoas. Naquela hora, a multidão queria coroar Jesus como rei. E sabe quem foi o líder desse movimento de coroar Jesus como rei? Ellen White diz que foi Judas. Judas foi o líder do movimento para coroar Jesus, porque naquela hora ele pensou: Jesus, o meu plano para ti vai se cumprir. E qual era o plano de Judas para Jesus? Jesus seria coroado rei dos judeus, enfrentaria os romanos, estabeleceria o seu reino na terra e, logicamente, Judas seria o tesoureiro do reino. Judas já estava com tudo pronto, era o plano que ele tinha para Jesus. E naquela hora, quando a multidão estava alvoroçada, ele incentivou os seus companheiros discípulos e a multidão a coroar Jesus como rei. E para a sua decepção, mais uma decepção que Judas teve com Jesus, para a sua decepção, o texto bíblico diz que Jesus despediu a multidão e obrigou os discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. É nesse contexto que acontece aquela tempestade no mar, quando Jesus anda sobre as águas. Judas estava na praia e Judas estava dentro do barco com a tempestade. A multiplicação com pães e peixes, não converteu o coração de Judas. Jesus andando sobre as águas não converteu o coração de Judas, porque Judas estava mais interessado nas bênçãos de Cristo do que no próprio Cristo. E aqui a gente para, porque tem mais uma semelhança entre Judas e nós. Quantas vezes nós achamos que o caminho que nós traçamos é melhor do que o caminho que Jesus traçou? Naquele dia lá na praia, o plano que Judas tinha para Jesus estava se sobrepondo ao plano que Jesus tinha para Judas. E, queridos, quantas vezes nós não nos deparamos com o plano de Deus para a nossa vida e muitas vezes dizemos: ok, esse é o teu plano, Jesus, mas o meu é melhor. E a gente foge do plano de Deus para seguir o nosso caminho. Foge do caminho de Deus para seguir o nosso caminho. Judas ficou extremamente chateado com Jesus naquele dia. Mas no mesmo capítulo, a partir do versículo 25, tem outro episódio, acontece do outro lado do mar. A tempestade foi acalmada por Jesus, eles atravessaram o mar da Galileia, e na outra praia, do outro lado do mar, aquela mesma multidão encontrou Jesus. E a multidão começou a pedir a Jesus mais milagres. É só você acompanhar aí a partir do versículo 25. Olha o que Jesus diz no versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pão, os pães e ficaram satisfeitos. E aí no versículo 34, ou melhor, no versículo 30, a multidão diz assim: que sinal maravilhoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Você percebeu? A multidão queria mais milagre. A multidão tinha visto Jesus multiplicando pão e peixe. E agora a multidão queria mais milagre. Porque aquela multidão, assim como Judas e assim como alguns cristãos, estavam mais interessados nos milagres de Jesus do que no próprio Jesus.
A verdade é que Jesus disse, não tem mais milagre. Não tem mais milagre. Olha o que ele diz aí no 34. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão, o pão físico, né? Mas Jesus diz no 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Traduzindo, o que Jesus estava dizendo para Judas, ou para a multidão naquela hora é, não vai ter mais milagre. Vocês querem pão? O único pão que vocês terão agora sou eu, porque eu sou o pão da vida. E Jesus começa a fazer um discurso aqui, falando para aquela multidão que eles não deveriam estar interessados nas bênçãos de Deus apenas, mas interessados especialmente no próprio Deus. E Judas estava escutando tudo aquilo. E a Bíblia diz que aquele discurso de Jesus foi tão duro que aconteceu aí a primeira sacudidura da era cristã. O versículo 66 do capítulo 6 diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Percebeu? As pessoas que estavam interessadas apenas nos milagres de Cristo e não em Cristo foram embora. E aí Jesus olha para os discípulos, no versículo 67, para os apóstolos, ele diz, vocês também não querem ir? Olha, Jesus estava dizendo, olha, a multidão foi embora, porque eles queriam milagres e não a mim. Vocês não vão também? E aí Pedro dá uma resposta com a qual Judas deveria ter aprendido. Judas estava ali, ouvindo tudo. Pedro diz no versículo 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Você já estudou português, você sabe quem vai para algum lugar. Mas a pergunta de Pedro não é, Senhor, para onde iremos? A pergunta de Pedro é, Senhor, para quem iremos? Porque Pedro havia entendido uma coisa que Judas deveria entender e que nós precisamos entender. O cristão não caminha para um lugar. O cristão não caminha para coisas. O cristão caminha em busca de uma pessoa, de Cristo. E por quê? Porque Cristo tem as palavras de vida eterna. O que Jesus tem de melhor para mim e para você, querido, não são as nossas coisas. Não são bens materiais. O que Jesus tem de melhor para nós não é saúde. O que Jesus tem de melhor para nós são as palavras de vida eterna. E esse deve ser o nosso maior interesse. É em Jesus de quem nós receberemos a vida eterna. Se ele te abençoar, tudo bem. Se ele não te der aquilo que você acha que ele deveria dar, continue amando a ele, não as coisas dele. Judas não compreendeu essa verdade e continuou deixando-se alimentar pelo diabo. E aí eu quero ir com vocês para a última chance de Judas. Judas no capítulo 13. Está com a Bíblia aí? Judas no capítulo 13. Desculpa, João no capítulo 13 tem um episódio da última chance de Judas. João, Evangelho de João no capítulo 13. Aqui Jesus faz algo tremendo. Está próximo da sua morte e Judas vai receber a sua última chance. Em João capítulo 13 tem um episódio do lava-pés. E nesse episódio a Bíblia diz que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Que coisa linda, não é? O mestre dando exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. E sabe de quem foi o primeiro pé a ser lavado? De Judas. De Judas. Que recado que Jesus estava dando. Que recado maravilhoso. O primeiro pé a ser lavado foi o pé de Judas. Jesus estava dizendo, Judas, eu estou lavando o seu pé, mas eu quero lavar o seu coração. Judas, você não está predestinado a fazer isso. Judas, você pode se arrepender.
Judas, eu quero transformar a sua vida. Judas teve o seu pé lavado por Jesus. Mas embora Jesus tenha lavado o pé de Judas, os pés de Judas, Judas não deixou que Jesus lavasse o seu coração. E aí, depois daquele episódio, há um diálogo aqui. E o diálogo é de Jesus falando: um de vocês me trairá. Depois você lê o capítulo 13 de João com calma. Um de vocês me trairá. E aí o próprio Judas pergunta: Senhor, por acaso sou eu? Lá em Mateus é bem claro isso. E Jesus tenta falar ao coração de Judas, mas o coração de Judas já estava decidido a não ouvir a voz de Jesus. E aí, a partir do versículo 25, tem um diálogo interessante. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? João perguntando para Jesus: quem vai te trair? Versículo 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu o que havia acontecido. Versículo 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, eles pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Olha essa última expressão. Assim que comeu o pão. Judas comeu o pão físico, mas nunca se deixou comer o pão espiritual. Tem tanta coisa rica nesse texto. Judas recebeu o pão físico das mãos de Cristo, mas nunca comeu o pão espiritual, que era o próprio Cristo. E ele saiu dali para trair Jesus, e ele vende Jesus por 20 moedas, por 30 moedas de prata. O valor mínimo de um escravo. Esse era o valor que Jesus tinha para Judas. Os bens que ele poderia ganhar através do ministério de Jesus tinham um valor altíssimo para ele. Mas o próprio Cristo não valia mais do que o menos valioso escravo. E ele vende Jesus. E o plano na cabeça dele era: eu vou vender Jesus, eles vão prender Jesus, e eles então, Jesus vai se revoltar, e aí ele vai estabelecer o seu reino. Judas continuava com esse pensamento. Mas a verdade é que Jesus, como ovelha muda, se entregou para os seus algozes, como diz Isaías 53. Judas percebeu que tinha feito uma coisa errada, mas ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. E em Mateus, no capítulo 27, se você puder, acompanhe comigo. Mateus, no capítulo 27, Judas vai procurar os sacerdotes. E ele diz algo interessante, ele diz o seguinte, aí, a partir do versículo 3, 27, Mateus 27, 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, não arrependimento, remorso. Remorso é o medo pelas consequências do pecado e não a tristeza pelo pecado. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei esse dinheiro voltar para o tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério dos estrangeiros. Esse evento tem um detalhe que é muito importante para nós. E você aí, que é um jovem, está me escutando, está tomando as principais decisões da sua vida. Quando Judas chegou para os sacerdotes e disse: olha, eu pequei contra o sangue inocente, está aqui, olha, o dinheiro de volta, libertem-no.
A resposta dos fariseus, dos judeus ali foram: que nos importa? A responsabilidade é sua. E, queridos, aqui a gente tem um evento, uma resposta que Satanás dá para todos aqueles que aceitam as suas sugestões pecaminosas. Porque ele chega com o pecado e apresenta o pecado como uma coisa linda, como uma coisa maravilhosa, gostosa, saborosa. E depois que a gente peca e o remorso vem, e a gente tenta consertar, ele olha para a gente e diz assim: o que eu tenho a ver com isso? A responsabilidade é sua. E aí a gente vai se afundar nas consequências dos nossos pecados. Coisas que nós achamos que eram boas, mas que eram ofertas de morte de Satanás. E sabe que ele até tem razão. Porque a responsabilidade é nossa. Ele nos tenta. Mas somos nós que decidimos se vamos pecar ou não. Eu quero que você vá comigo para Atos, no capítulo 1. Porque em Atos tem um texto complementar a esse de Mateus. Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Olha o que diz. A partir do versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado de Judas, comprou um campo de Jesus. Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Vamos juntar esses dois relatos de Mateus 27 e de Atos 1. O dinheiro com o qual Judas, ou o dinheiro que Judas aceitou para trair Jesus, com aquele dinheiro foi comprado um campo. E Judas foi se enforcar naquele campo. Provavelmente os sacerdotes compraram o campo e deram para Judas. Mas não deu tempo ele desfrutar daquele campo. Era campo comprado com dinheiro de pecado. E ele foi lá, se pendurou numa árvore, se enforcou. E a gente não sabe se ainda vivo, se debatendo ali na forca, ou depois de morto. O galho não aguentou o peso de Judas. Se quebrou e ele caiu de uma altura muito grande. O corpo dele se partiu com a queda. E os animais comeram o corpo de Judas. E, queridos, a multidão estava, naquele momento, na caminhada em direção ao Gólgota. E possivelmente Jesus viu aquela cena. Eu tenho uma convicção comigo. Aquela deve ter sido a cena, uma das cenas que mais chocou o coração de Jesus. Que mais maltratou o coração de Jesus. Porque aquele que viveu com ele por 3 anos e meio, que poderia ter sido salvo, estava morrendo de uma situação tão trágica. Queridos, há muitas semelhanças entre Judas e nós. Mas eu espero que o final de Judas seja completamente dessemelhante ao nosso final. Judas trabalhou para Jesus por 3 anos e meio. Judas trabalhou com Jesus por 3 anos e meio. Mas Judas nunca foi de Jesus. Por 3 anos e meio, Judas esteve entre os discípulos de Jesus. Mas ele nunca se entregou a Jesus. Por toda a vida, Judas ouviu a voz de Cristo e a voz de Satanás. E no final da sua vida, quando ele teve que decidir entre essas duas vozes, ele decidiu pela voz com a qual ele tinha mais intimidade.
Eu estou falando para você aí que trabalha para Jesus, que vive entre os discípulos de Jesus, e nessa semana vai se envolver no evangelismo, vai se envolver na semana de colheita jovem. Eu estou falando para você que trabalha para a obra de Cristo, eu estou falando para você que é um pastor, eu estou falando para você que é um ancião de igreja, que é um líder de departamento, estou falando para você que está entre os discípulos. A minha pergunta é, você está entre os discípulos, mas você já se entregou àquele que é o mestre? Você vive perto de Jesus, mas você pertence a Jesus? O maior erro de Judas não foi trair a Jesus. Não foi. Porque Pedro traiu Jesus. O maior erro de Judas foi nunca ter entregado o coração a Jesus. Nós vamos pecar, porque essa é a nossa natureza. Mas se nós pecarmos, cairmos dentro das mãos de Cristo, Ele nos ergue de novo. E, queridos, eu faço votos, eu oro por isso, para que as semelhanças entre a minha vida e a vida de Judas parem antes do final da vida de Judas. Que eu aprenda de uma vez por todas que Jesus é mais importante do que as bênçãos de Jesus. Que eu aprenda de uma vez por todas que os planos dele são melhores do que os meus planos. Que eu aprenda de uma vez por todas que eu preciso ter mais intimidade com a voz de Cristo do que com a voz do inimigo, para que na hora de decidir entre essas vozes, eu decida pela voz com a qual eu tenha mais intimidade, a voz de Jesus. Eu preciso aprender que só estar entre os discípulos, só estar na igreja não é suficiente. Eu preciso me entregar completamente a Jesus. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto você ouve essa música, eu quero te convidar a conversar com Jesus sobre quem você é. Pode ser que eu esteja falando para um Judas moderno, que está vendendo Jesus por causa de 30 moedas de prata. E essas 30 moedas de prata podem ser relacionamentos, pode ser um cargo na sua empresa, pode ser um pouco mais de dinheiro na sua conta. Talvez eu esteja falando para alguém que trabalha para Jesus, mas ainda não é de Jesus. Enquanto você ouve esse hino, conversa com ele sobre isso e entrega a sua vida a Jesus. No final, eu voltarei para orar por você. Como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam, estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É mais fácil cantar, é mais fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe.
É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Ok. Você conta 3, 2, 1 para mim? Já foi. Que música linda, não é? Você precisa aproveitar a chance que Jesus está te dando para que você se entregue completamente para Ele. Seja dele. Completamente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa chance de sermos teus. Deus, por favor, não nos deixa ter o final que Judas teve. Embora haja tantas semelhanças entre ele e nós, por favor, nos ajuda a decidirmos pela voz de Cristo, trabalharmos para Jesus, sendo dele. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a todos e tenham um feliz sábado. Pastor Felipe, mais uma vez nós queremos agradecer pela sua participação, por mais uma vez Deus ter lhe usado, e nosso pedido é que Deus continue te usando sempre, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a sua família, e que você continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Muito obrigado mesmo, e que Deus abençoe o senhor. A você que está aí acompanhando a gente, mais uma vez nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação, o seu envolvimento aqui em nosso culto de adoração. Lembrando a você também que hoje, a partir das 16 horas, nós teremos aí o início da semana de colheita jovem. E todos vocês são convidados a não só participar assistindo, mas também se envolver, convidando seus amigos, familiares, as pessoas que estarão junto conosco ou que nós queremos que elas estejam junto conosco no céu. E lembrando também que para as distritais do Ministério da Mulher, para as esposas de pastores, hoje às 15 horas nós temos um encontro e você também precisa estar presente. Vai ser um encontro pelo Zoom, com certeza você já deve estar ciente, mas só lembrando que às 15 horas nós estaremos juntos com a professora Ruth, que é a nossa líder do Ministério da Mulher, com a professora Marília também e outros convidados especiais. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos conceda um restante de sábado na companhia dele e nos vemos à tarde a partir das 16 horas, aqui em nosso canal Adventistas Bahia Sudoeste. Onde me mandares e eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu,
sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu. Sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu sou inteiramente e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei.